Hoje estou aqui para apresentar para vocês a nossa sessão que me deixa muito feliz, muito orgulhoso de poder estar falando sobre isso, a sessão Carnavalho, né? Para os doentes por carnaval, assim como eu. Né? Vocês não sabem a satisfação que eu tenho em poder estar expressando, né? Todo o meu amor, minha fascinação, né? Até mesmo minha neurose por carnaval, uma coisa que eu curto bastante. E o Carnavalho vai estar dentro dos canais do Preto na Web, né, como uma sessão separada, e sempre vou estar gravando vídeos sobre um pouquinho da história do Carnaval, um pouquinho do meu sentimento, né? Eu não tô, meu objetivo não é nenhuma análise crítica, né? Nenhuma formalidade, né? A não ser quando eu falar um pouquinho da história do Carnaval, que aí eu vou pegar algumas referências, óbvio, para ter uma base. Mas o que vai guiar essa sessão vai ser a emoção e as minhas referências, né? As minhas lembranças. Vocês não sabem o prazer que eu tenho quando eu encontro alguém com a mesma intensidade, que ama com a mesma intensidade, né, o Carnaval e, consequentemente, os desfiles das escolas de samba, né, que para mim é o ápice, né. Para mim eu considero um ritual, apesar de ter desfilado já algumas vezes, né, durante um tempo. Meu negócio é estar ali no setor 10, né, os 2 dias e no meu ritualzinho, analisando, sofrendo, vibrando, chorando, e é uma coisa que eu levo, né, pro ano todo, aquela energia. Então, bem-vindos ao Carnavalho. Né? Meu nome é Italo Damasio, como vocês já sabem. Espero que vocês gostem dessa nova sessão. Espero que vocês gostem dessa sessão dentro do nosso espaço. Só para lembrar, gostaria de saber se vocês estão se cuidando direitinho. Vamos lá, galera, ficando em casa, só saindo quando for realmente necessário, fazendo todos os procedimentos de higienização e cuidando dos idosos, dos nossos idosos. Não esquecem, tamo junto. E para começar, né, eu falei, como é que eu vou começar de uma maneira que expresse toda a minha fissura por essa temática, né? É uma coisa que, gente, são referências, né? São anos de referências, são anos de vamos conversar, são anos de ouvir, né? Quem já se foi cantarolando sambas, foram anos de resenha, foram anos de me acorda na hora da beija-flor, e isso influenciou diretamente, né, na minha profissão. Eu escolhi ser historiador muito pelo samba, muito, eu colocaria 80%, entre 75% e 80%, pelo samba. Eu acho que é todo aquele imaginário, né, de criança, né, que foi passado via oral pelos meus pais, principalmente, né, que era todo um ritual também para assistir escola de samba, né? Era briga, era um dando notinha, outro reclamando, enfim, eu tive essa vivência. E quando eu fui ficando mais velho, vendo, né, uma Estácio com o modernismo, né, os enredos de Rosa Magalhães, a loucura maravilhosa do Joãozinho 30, né, já um pouco mais atrás, né, as histórias sobre Arlindo Rodrigues, né, enfim, Fernando Pamplona, né, que trouxe a negritude como protagonista no Salgueiro, né, enfim, foram várias referências que fizeram entrar nesse mundo. Nunca participei efetivamente nunca estive, né, dentro de nenhuma escola. Todo mundo fala, por que você não faz curso para isso, curso para aquilo? Cara, eu só sou um apaixonado. A única coisa que academicamente, que eu fiz questão de fazer foi uma pós-graduação de História do Rio de Janeiro, baseado no samba. Eu precisava ter essa bagagem mais acadêmica, eu me cobrei isso. Fora isso, sou apenas um apaixonado, não estou aqui para julgar nada e nem fazer críticas a nada, né? Enfim, nada nem ninguém, né? A gente está numa fase muito, né, crítica, mas a gente tem que saber como, e onde e quando fazer crítica. Nesse momento aqui é um momento de descontração,
que vocês relembrem também de fatos e tragam memórias boas de carnavais antigos que passaram na vida de vocês. Aí eu pensei, como vou começar isso? Aí eu dei um estalo. Pô, como todo brasileiro, vamos começar da forma mais simples. Brasileiro adora fazer lista. Adora. Então, resolvi fazer a minha também. Primeiro, vamos lá, vamos fazer os 50 melhores sambas enredo do blog. Beleza, comecei a fazer. Quando eu fui ver, já tinha mais de 70. É inviável fazer com 50, não tem como. Aí vamos passar para 100, né? Vamos tentar fazer com 100. Tentei fazer com 100, ainda ficou samba que me marcou de fora, né? Isso sem análise técnica, análise de letra, de melodia, nada. Sambas que marcaram, ou que você ouvia alguém assoviando, aí você lembra da melodia, ou então a história daquele samba, ou então você ter visto pela televisão, ou você ter ouvido aquele samba chiclete que tem te marcado em algum momento. Foi isso que eu me peguei. E não consegui fechar em 100. Eu falei, 150 acabou. E consegui fechar em 150. Chorando, né? Penando. Mas consegui chegar nos 150. Mas ainda tem samba de fora. Nessa questão que eu queria levar um papo com vocês. Eu pretendo chegar, o blog pretende chegar, o Preto na Web pretende chegar aos 200 sambas mais marcantes, os melhores, né? Melhor não no sentido, como eu já falei, técnico, né? Mas os melhores sambas das escolas do Rio de Janeiro, do blog, né? Aí eu conto com a ajuda de vocês, né? Vamos completar aí com mais 50 sambas, né, que não estão na lista, né? Ou também, eu dei uma viajada também, vocês podem me pedir para tirar algum, né? Se não for tão marcante assim para mim, eu vou e tiro, né? E troco, e vamos montando assim a lista dos 200 sambas do blog, né? Os 200 melhores sambas enredo de todos os tempos do blog. Vamos fazer nossa lista também. Eu acho maneiro, né? Eu acho uma forma da gente também tá interagindo e trocando experiências. Fora isso, né, nós estamos no mês de maio, né? O blog foi lançado em maio. E eu pensei, como abrir essa sessão, né? Tem a lista, ok, mas eu queria pegar alguns sambas dessa lista e falar um pouco sobre. Aí que eu lembrei, né, que mês de maio, 13 de maio, libertação dos escravos, né? Comecei a analisar isso. Eu falei, poxa, eu queria falar de alguns sambas, mas de um carnaval específico. Eu teria dois, né? Eu fiquei muito em dúvida, né? Porque eu tenho dois carnavais que eu queria abrir essa sessão, né? Que seria o de 89, que para mim foi marcante, né? Vocês, né, com certeza sabem da história de 1989. Mas eu fiquei com aquele que eu considero o carnaval mais preto, mais negro de todos os tempos, mais intenso de todos os tempos. Eu acho que se alguém quiser, ou tiver na dúvida, procurando alguma referência do que é a essência de uma escola de samba, né, basta ver o canal de 88, né, principalmente duas antologias, né, que foram Vila Isabel, a grande campeã, vou falar um pouco dela mais tarde, e a Estação Primeira de Mangueira, que é um samba que não coloca o dedo, coloca o braço inteiro na ferida, né? E é um samba que, se fosse composto hoje, estaria refletindo a nossa sociedade da mesma forma. Eu, aí, com muita dúvida, resolvi ficar com 1988. E são 4 sambas que estão na lista, né? Tradição, Beija-Flor, Estação Primeira de Mangueira e Unidos de Vila Isabel. Todas falando sobre, né, o negro de alguma forma, colocando o negro como protagonista. E a gente está falando de uma época onde as escolas de samba já estavam disseminadas, já tinha lugar cativo, né, já tinham virado febre, e também os sambas tocavam nas rádios. Havia um apelo popular maior, né? Havia uma frequência maior da galera ouvindo os sambas, né? Os meios de comunicação, havia mais espaço. Isso que eu estava querendo lembrar. Havia mais espaço para as escolas de samba. E essas 4 escolas resolveram
né, colocar, né, ter como enredos, falando dos 100 anos da abolição da escravatura, ou da escravidão, que seja. Mas aí você pensa, poxa, Ítalo, só Beija-Flor, tradição Beija-Flor, Mangueira e Vila Isabel. Tá faltando alguém aí que sempre se tornou a sua característica maior, né? De fazer enredos sobre o negro, exaltando, né, tanto a cultura, quanto a figura, quanto a identidade negra. E por que não tá nessa lista, ou você não mencionou? O Salgueiro, né? Tô falando do Salgueiro. O Salgueiro optou por fazer um enredo Em Busca do Ouro, em 1988. Né? Assim como outras escolas escolheram outras temáticas que algumas faziam alguma referência ao negro e à abolição, mas o enfoque não era central. E o Salgueiro optou por não fazer um enredo específico, né, sobre a temática no ano de 88, de 1988, né? Fez o enredo Em Busca do Ouro e deixou a cereja do bolo para o ano seguinte. Olha, Templo Negro, vou colar aqui vou olhar na minha cola o nome do enredo. Templo Negro em tempo de consciência negra. Esse foi o enredo do Salgueiro em 1989, onde, para mim, né, é outro desfile e outro samba que mexe com os brilhos, vai lá dentro. E eu sou negro, eu sou preto, né? Infelizmente, pelo que, claro, que eu não lembro ao vivo, não lembro em loco, né, nem pela televisão, né, assistindo o desfile depois, o Salgueiro estava imenso e teve alguns problemas em eu e a câmera, já vai pra cá. Eu nem bebi nada hoje, só café e água. Mas vamos lá. Templo Negro em tempo de consciência negra. Infelizmente o Salgueiro teve problemas graves na evolução, mas estava belíssimo. Um samba que puxava para essa consciência, puxava para a luta, puxava para a identidade, puxava para dentro, mas sabe, do jeito que o Salgueiro sempre fez, né? Mexendo nas vísceras, mas em 89. Por isso também que eu fiquei em dúvida entre 88 e 89, um pouco por causa também desse desfile, desse samba do Salgueiro. Mas 88 foi não tem como não dar não começar, né, essa sessão falando do ano de 1988 e nem negar a importância, né, que tiveram essas 4 escolas, né, de colocar pra rua, colocar na cara da sociedade. Tá aqui, ó, eu faço parte, eu tenho uma identidade, eu quero e exijo respeito. E foi isso mais ou menos que aconteceu. Dentro dessas 4 escolas temos a tradição, né, estreando no grupo 1, né, que hoje é grupo especial. Todo mundo sabe, a tradição foi uma desinência da Portela, houve uma separação ali, e veio para a Avenida com samba, onde um dos compositores era o saudoso mestre, cara, não tenho nem adjetivos para definir, João Nogueira. Então, né, só aí você já desmonta qualquer crítica que você vai fazer ao samba. Eu sou fã, tanto o pai quanto o filho agora, né, mas tiveram fora os sambas que ele compôs, tiveram outras composições que mexem muito comigo, né. Posso citar 2 aqui, Espelho e Além do Espelho, que pra mim, se eu tivesse que escolher 2 músicas uma música da minha vida seria Espelho. E a tradição veio com samba e um enredo falando o melhor da raça, o melhor do carnaval. Cumpriu bem seu papel. O samba, pra mim, é um dos... Pra mim é o melhor, né? Mas eu vou colocar, né, vamos deixar em aberto, né, um dos melhores do acervo da escola, né? E foi a primeira, né? A tradição estreou bem no grupo especial com esse enredo, mostrou que veio. Depois, né, aí fica difícil de falar, né, alguém que veio de Nilópolis, sabe, e cresceu em Nilópolis, né,
mas já deu para perceber, né, qual seria, eu não vou falar minha escola, mas o amor eterno, né, que seria Beija-Flor. Beija-Flor veio dentro dentro das loucuras, né, de que muita gente não entendia, ou nunca vamos entender, mas assim, a Beija-Flor veio falando, veio banhada em ouro, né, naquele ano. Veio com uma África riquíssima. Muitos consideram esse desfile da Beija-Flor como um dos mais ricos da história, né? Eu não sei, material, dólar, como era, não vou ter essa informação, mas realmente você vendo o desfile, a Beija-Flor veio banhada de ouro e prata da cabeça aos pés e pisando forte, falando, eu sou negro. E foi um samba que não é tão lembrado assim na discografia da escola. Eu, pelo menos, quando estou na quadra, se tocou, não lembro. Não é um samba que é muito tocado, mas funcionou bem. A escola pulava, né, ali, e trabalhou principalmente com a ideia de que tanto o enredo quanto o desfile, né, Joãozinho fez uma ligação ali entre a situação dos negros do Brasil lutando pela liberdade e o Egito, né, a civilização egípcia, né? Aquela salada que dava certo, né? Que é aquela coisa maravilhosa que só Joãozinho 30 podia realizar. Deu muito certo, né? Poderia ter vencido, sim, mas que bom que não venceu. Que bom que não venceu. Que no ano seguinte, né? Foi depois desse desfile que, né, devido ali talvez Joãozinho 30 não tivesse ficado tão feliz com o resultado e criou o antológico Ratos e Urubus, Largue Minha Fantasia, né, que ali foi o ápice para mim, da carreira do Joãozinho como carnavalesco, né. E passando da Beija-Flor, né, que ficou em terceiro, se eu não me engano, ficou em terceiro lugar esse ano, merecido, era onde, na minha visão, era onde deveria ficar, apesar de todo luxo, toda a pompa da escola quicar. Isso não é problema para Nilópolis. Nilópolis canta até parabéns para você, quicando ali, evoluindo, enfim. Mas eu acho que cumpriu bem seu papel, mostrou um negro. Se eu fosse definir uma frase, o desfile da Beija-Flor, né, no ano de 88, foi de empoderamento negro. O negro empoderado, o negro olhando para cima, o negro sem medo, o negro igual, o negro encarando. Essa foi minha percepção com relação ao desfile. Mas, vamos lá, tivemos duas antologias que, se você me perguntar qual você prefere, eu vou tomar uma cerveja, pedir uma pizza, vou desconversar. Eu não sei. Às vezes um, às vezes outro. Os dois me mexem comigo. Os dois me emocionam até hoje. Quando eu escuto esses sambas tocados nas respectivas quadras, eu me emociono, né? Então, os desfiles, não sei. Um de manhã foi uma catarse, o outro uma apoteose. Propostas totalmente distintas, falando de uma mesma temática. Então eu não sei. O que eu posso falar é que o título foi merecido da Vila. Ponto. É isso que eu tenho para dizer. Mas voltando à Mangueira, ao samba e ao desfile da Mangueira, foi um samba crítico, um desfile crítico, que é o que eu falei, se ele fosse cantado hoje, né, estaria totalmente dentro do contexto, né, onde escancara o racismo, onde escancara a desigualdade, onde escancara o preconceito, todo tipo de preconceito, né, onde o negro, que lei é essa que liberta os escravos, mas os escravos continuam à margem da sociedade, continuam presos, né, na miséria da favela, né? Então é um samba que é para puxar, e puxou,
E a Mangueira desfilou como nunca. Nunca naquele ano. Na minha visão, vocês tiveram desfiles antológicos, 1986 é um. Mas 84 é outro também. Mas assim, é um desfile atemporal. O negro não conseguiu, o preto não conseguiu a liberdade de fato e de direito, não conseguiu a igualdade, não conseguiu as mesmas oportunidades. O que houve foi um papel assinado, jogando os negros, deixando os negros ao léu. Foi isso que aconteceu. E isso que a Mangueira mostrou. E com muita propriedade. E, enfim, foi ali pau a pau e ficou em segundo lugar. Pra mim, foram duas campeãs, mas Vila, pelos motivos que eu vou falar agora, eu acho que, cara, como é que pode uma escola sem dinheiro, uma escola sem quadra para ensaiar, uma escola com todos os prognósticos para dar errado, aí aceita uma ideia do Martim da Vila, que ele que propôs esse enredo Kizomba, que quer dizer festividade, festa, confraternização, né? Eu não vou lembrar da definição certa, mas a grosso modo é isso. Propôs o enredo, né? Vem um samba, que eu acho que Luiz Carlos da Vila estava iluminado ele e seus parceiros estavam iluminados pela lua de Luanda para fazer esse samba, que talvez, né, melhor ou pior, não é isso, mas um dos mais emblemáticos, junto com o da Mangueira. Por isso que eu falo, foram duas antologias. Veio o samba e a Vila sem dinheiro. Só que esqueceram um detalhe: Morro dos Macacos. A gente não pode nunca desprezar a comunidade Vila Isabel. Nunca. Inclusive tem uma adenda a fazer, né, independente do enredo ter sido chapa branca ou não, né, desse ano, de 2020, o que eu vi, a Vila evoluindo, né, a Vila desfilando esse ano, né, eu acho que a colocação foi bem aquém do merecido. Né. Posso estar falando uma besteira imensa, mas foi a minha percepção do setor 10 da Sapucaí. Enfim, voltando ao Kizomba. E aí, o que acontece? Vem na palha, sem luxo, né, no osso, e dá aquele show. Aquilo ali é essência. Aquilo ali foi realmente inesquecível. E foi uma apresentação única, porque no ano de 1988, nós não tivemos desfile das campeãs, né, devido a fortes chuvas que caíram na época ali, foi cancelado o desfile das campeãs. Quem viu, viu. Quem viu ao vivo é um privilegiado ou privilegiada e não vai ver nunca mais. A Vila não desfilou. Para resumir, a Vila não desfilou. A Vila quizombou a avenida. A Vila mostrou o que é a essência do carnaval e de um desfile de escola de samba. Né? Mostrou o orgulho de ser negro, o orgulho de ser preto. Expôs tudo ali, festejando, esfregando, né? Esfregando não que sou arrogante, mas mostrando, né, que somos negros, somos felizes, e lutamos por igualdade, lutamos por direitos minimamente, né, iguais para todos, lutamos contra o racismo, contra a cor como definição de alguma coisa, para definir algo. E tudo isso a Vila mostrou em 1988. Imerecidamente, né, sem quadra, sem luxo, né, sem dinheiro nenhum, perspectiva nem falo, porque depois daquele samba, né, não tem como não criar perspectiva, né. Um Morro dos Macacos em peso ali, mostrando a que veio, né, batendo ali, e é um desfile também antológico. Então, eu vejo inquestionável o Campeonato da Vila em 1988. A única coisa que eu fico bem triste e preocupado, até para finalizar, o vídeo ficou um pouco longo, a gente está falando de 1988. Se a gente pegasse essas temáticas hoje,
a gente já está falando a mesma coisa. Claro que hoje a gente tem mais abertura para falar. E a gente não pode negar também os avanços que a gente teve. Que nós tivemos, no caso. Né? As pequenas vitórias, as pequenas situações que estamos conseguindo mudar, a reflexão, mais pessoas pensando o assunto, mais pessoas que não veem mais como normalidade alguns atos racistas, né, que antes eram banalizados. Então tudo isso eu aceito. Mas me entristece bastante em 2020 a gente ainda esteja engatinhando, né, nessa questão. Mesmo com todas as vitórias. Fica a reflexão. Já ficou essa reflexão há 2 anos atrás, quando a Tuiuti estava fazendo enredo sobre 130 anos da abolição. E onde também esfregava na cara de todo mundo que não foi bem assim. Não houve uma libertação total. Então que fique essa ideia, essa reflexão, essa mensagem, que para daqui a 20 anos a gente esteja tratando do assunto como um assunto do passado e não como um assunto atual. Lembrando, tanto do desfile da Tuiuti em 2018, quanto do desfile da Mangueira, da campeoníssima, não posso falar palavrão, mas enfim, você já sabe a palavra do que eu gostaria de falar, mas inigualável, Vila Isabel, em 1988, a gente esteja falando de temáticas que já estão superadas. Beleza? Esse foi o primeiro vídeo do Carnavalho. Viu que eu vim a caráter, ó, vestido de malandro, chapeuzinho, até me vi, né, olhando pra câmera. Eu acho que dessa vez do lugar certo. Nosso próximo vídeo vai ser do Preto na Web. Vamos estar sempre intercalando. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês interajam comigo, né? E tamo aí, esperando uma resposta, tanto se for negativa ou positiva, de vocês, para continuar fazendo o canal, que é uma coisa que faz bem, né? Nesse longo período de isolamento social, eu acho que a gente tem que procurar coisas que nos deixam felizes, nos deem prazer e nos joguem para cima. E carnaval me joga para cima, escola de samba me joga para cima, samba me joga para cima.